Bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí? Bom dia! Bom dia, Flávia. Vão chegando, vão se acomodando. E a Sanã tá chegando aí. Nós vamos revelar os bastidores hoje. E aí, gente, como vocês estão? Bom dia, Alda. O que está vivo em vocês agora? Esse sabadinho. Oi, Lilian. Bom dia. Olha quem chegou. Missão Girafa na área. Oi. A pessoa fica me dizendo Ah, no WhatsApp, aí eu atraso, entendeu? bom dia! Ó, tô só no, Tinha de coisa antes da live começar, né? tô só no cafezinho, ó. Ó, Pequenininha sua xícara. tô diminuindo. Tô tomando chá Ah, aqui no meu stories essa semana. Tô no chá. tá traindo o movimento do café, né? Bom dia, Lucas. Bom dia, gente. Como você tá hoje, Assanã? Então, tô animada para nossa conversa aqui. Peraí. Ó, tô celebrando. Ai, que lindo. Estou celebrando nossa conversa, nossa comunidade. Então, estou super feliz, alegre, realizada. E, ao mesmo tempo, tem uma ansiedade, tem um medo, tem uma preocupação, que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, né? Já que a gente gosta de falar sobre as nossas vulnerabilidades, o nosso sentir. Então, tem tudo isso junto e misturado, né? Sim, sim. A gente tá, a gente tá numa época, numa fase muito intensa, né? Profissionalmente falando, assim. Tem tudo isso junto, assim. Me E você, identifico. como você chega? Oh, eu tô muito feliz, velho. Tô empolgado com o nosso reencontro aqui. O sábado de manhã já ganhou um significado para mim especial, mas a gente estava revezando, né?
E agora estamos juntos de novo aqui. Então, super, super. Tô muito empolgado com isso, muito feliz. E no geral, essa expectativa que é constante, né? Para o dia 3, que vai ser o dia da nossa inauguração. Empolgado, feliz, com medo, tudo junto também. E assim, já tô sentindo a emoção desse dia, sabe? Eu acho que vai ser muito especial. Inclusive, quem está assistindo, se não se inscreveu ainda, se inscreve lá para a nossa inauguração. Vai ser um encontro gratuito para a gente celebrar esse marco da nossa história, né? Esse novo passo que a gente está dando no sentido da nossa comunidade, né? Sim, sim. Então, ó, dia 3 de maio, às 19h30, vai ser o lançamento da comunidade, o espaço, nossa comunidade, nosso espaço, nosso cantinho virtual, a materialização de algo que já existe há 5 anos, e a gente vai estar esperando todo mundo para esse lançamento, onde que a gente vai contar todas as novidades, a gente vai ter convidados especiais, vai ter brinde, vai ter sorteio, tá muito lindo. Mas hoje, aqui na live, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses bastidores, né? Não sei se vocês gostam, mas eu adoro saber assim, um pouco mais desse bastidores de projetos. E aí a gente quer contar para vocês de como que surgiu a ideia. O Lucas contou um pouco, brevemente, semana passada, mas eu acho, Lucas, que você podia começar contando rapidamente como surgiu o espaço, né? E aí a gente conta essa linha do tempo rapidamente para materializar na comunidade virtual. Tá, o espaço, tentar ser breve aqui. Ele surge com um incômodo meu, uma vontade de fazer alguma coisa que cuidasse desse incômodo, né? Então eu estava em outra área, estava na exatas, engenharia, e muito incomodado, né, com questões humanas, com questões sociais. Escrevia no Facebook, que virou um blog, e nesse blog, né, com amigos e família, começou ali um pequeno núcleo, uma comunidadezinha. E dessa comunidade que eu conheci a CNV, então o espaço veio antes da CNV, e que eu conheci a psicologia, que é a minha área atual de estudo, e dessa comunidadezinha que foi crescendo, foi desenvolvendo, foi para o presencial e voltou. Eu conheci você também, né, num encontro aqui em Belo Horizonte, e aí você participou dos grupos do espaço, e a gente manteve esse contato virtual muito forte, né? Que sempre foi uma característica do espaço. Nesse contato, eu vi o Missão nascer, sempre me inspirou muito ler você, sempre foi muito emocionante. E disso, quase que naturalmente surgiu esse convite, assim. Eu acho que não poderia ser de outro jeito, sabe? E aí, chegamos nesse momento hoje, né? De estarmos juntos, lançando essa ideia. E aí eu acho que sobre esse passo que a gente está dando, a gente pode falar junto também, né? Que foi algo que a gente pensou junto. Mas antes, se você quiser trazer também um pouquinho da sua perspectiva, dessa outra linha que se encontrou ali na frente, né? Então, posso contar um pouquinho também. Eu gosto muito, acho que essas histórias, contar essa trajetória mostra o que nos move também, né? E conta um pouco dos caminhos que a gente percorreu. E eu, por exemplo, quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com a comunicação não violenta foi eu ouvir falar, né? E aí muita gente já sabe que foi a partir do meu processo do luto, do meu filho, né? Samuel. E eu fui tentar estudar mais sobre empatia e sobre compaixão. E aí eu comprei o livro da comunicação não violenta, do Marshall, Laranjinha, e comecei a ler. Só que eu acho que muita gente sente isso, assim. Quando você começa a ler o livro, você fica com muita vontade de querer trocar, de conversar com as pessoas, e assim. E você se sente assim, nossa, meu Deus, faz muito sentido isso. Mas ao mesmo tempo dá uma sensação de
não vou conseguir, isso não é para mim, é muito complexo. Quando você está iniciando na comunicação não violenta, nas leituras e quer trazer isso para sua vida, o primeiro impacto é muito assim, você começa a praticar com alguém, você começa a viver, e eu costumo brincar, né, eu vi isso da Sandra e do Yuri, da rodinha de bicicleta, né, então assim, você coloca a rodinha de bicicleta e acha que já sabe andar, e aí na primeira trombada da bicicleta você fala, gente, mas não é fácil assim como eu imaginei, né, porque você aprende, aí quando você vai lidar com o outro, com as relações, você vê que não é assim como tão tão simples. E aí eu fui buscar, não, eu preciso estudar mais, preciso trocar com outras pessoas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi o curso do Comunicação Autêntica da Carolina Nalon, o online dela. E logo depois que eu estava terminando esse curso da Carol, eu fiquei sabendo que ela ia vir para Belo Horizonte fazer um workshop de 2 dias, né? Foram sábado e domingo o dia inteiro. E eu fiquei, nossa, eu falei, gente, é agora, eu já fiz um online, agora eu preciso conhecer as pessoas para trocar e aprender. E aí, quando eu me inscrevi para poder para participar, quando eu cheguei, eu conheci o Lucas, eu conheci a Ana, eu conheci a Bruna da Escola de Empatia, eu conheci a Rosa, eu conheci a irmã do Lucas. E aí, nesse primeiro contato da gente se conhecer, a gente percebe, né, Lucas, que depois eu comecei em outros eventos, fui no Dominique, fiz uma oficina da Escola de Empatia, a gente acaba vendo as mesmas carinhas aqui em Belo Horizonte, assim, as mesmas pessoas. E aí isso já vai dando em nós, assim, essa questão de rede de apoio, de troca. E aí me aproximei do Lucas, fui fazer uma oficina segundas-feiras, eu lembro que era segunda-feira lá no centro, né? Lá na sala da Bruna, não era? Na sala E da aí, Bruna. na sala da Bruna. E aí a gente começou a ficar mais próximo. E aí fez muito sentido para mim o quanto é importante a gente ter essa comunidade. Pessoas que estão estudando como eu, pessoas que querem viver, ter essa abordagem da comunicação não violenta para a vida, esse olhar, esse paradigma. O quanto era bom dizer assim, ai, hoje eu gritei, hoje eu xinguei, eu me descontrolei. Quanto era bom ser acolhida. E aí, eu acho que nesse momento, assim, ficou muito mais presente isso, muito mais forte. E aí eu e o Lucas começamos a conversar mais, também a partir do Missão Girafa, eu mandava algumas coisas para ele, a gente trocava, e aí veio o convite para fazer parte do Time Espaço. E a partir desse convite do Time Espaço, eu e o Lucas trocávamos muito sobre a sequência. Eu acabei de falar da Sandra e Yuri, eles entraram aí, ó. Foi. Né? Acabei de falar deles. É, Do exemplo da bicicleta, da rodinha da bicicleta que eu ouvi a Sandra falando e que eu achei maravilhoso, fez muito sentido para mim. O Lucas já me ouviu falar várias vezes desse exemplo e eu ouvi a Sandra falando sobre esse exemplo que fez muito sentido. E aí, Lucas, a partir disso, fazia muito sentido para a gente fazia grupos de comunicação não violenta, a gente fazia oficinas, fazia rodas, mas a sensação que a gente tinha era assim, e aí? E agora? Acabou a oficina introdutória de comunicação não violenta, né? A gente faz rodas de escuta empática, e a sensação que a gente tinha era, mas e agora? O que a gente faz? E foi a partir dessa pergunta do agora o que a gente faz, que surgiu a ideia de materializar algo que já existe. Então a gente tem uma comunidade, a gente tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, muito forte, muito presente, muito ativo, em que a gente conversa, em que a gente troca, em que, tô precisando de escuta empática. A gente, vamos lá, conversa. Então, assim, a gente já tinha isso de uma forma presente na nossa história e a gente resolveu transformar isso numa forma mais constante. E aí o Lucas pode contar um pouquinho mais. Por que isso? Veio desse sentimento, mas e agora? O que a gente faz? Como que a gente dá continuidade a isso? Como que a gente tem essa rede mais presente pra gente? Porque sozinho, gente, compaixão, né, Lucas? A gente gosta muito de dizer isso. Compaixão é comunidade. E aí fazia muito sentido esse nosso projeto. sim. Teve os comentários aqui, ó. A Sandra falando que tá feliz de ver a nossa iniciativa.
prestigiando a gente. Muito obrigado. Feliz de ter você aqui. Simone chegou também, que é parte dessa história também, né? Estava aqui na live comigo semana passada. Mas essa ideia é bem isso, assim, e ela cuida de várias coisas que a gente estava procurando atender com o nosso trabalho, né? E muitas dessas coisas elas foram surgindo ao longo que essa ideia ia amadurecendo também. Então, começou muito com esse e aí, né? Nos grupos de estudos que a gente faz, normalmente são 8 encontros, ou nas oficinas, né? Que a gente tem esse formato de 1 ou de 4 encontros, sempre fica o e aí depois. E eu sempre pensei em estratégias para cuidar desse aí das pessoas. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Tem uma situação que é mais desafiadora para mim e não vai ter mais o grupo e eu ainda não resolvi essa questão. E aí a gente falava de fazer rede de apoio, tentar fazer par empático quando antes de acabar o grupo, né? Para levar, ter um caderninho de anotação desde o início, para a gente ir se familiarizando com essa coisa do vocabulário, da linguagem mesmo, enfim, que ajuda muito, né? Só que a gente vai percebendo ao longo do tempo que isso não era suficiente, né? A rotina, o dia a dia engole e as pessoas elas vão se perdendo um pouco, conservando aquele sentimento de que queria estar mais viva a comunicação não violenta, praticando mais. Então, uma das coisas, o embrião dessa ideia, né, foi a gente criar uma área de membros. Uma areazinha para a pessoa ficar ali constantemente, a gente oferecendo esse apoio de comunicação não violenta, a gente criando conteúdo, a gente fazendo prática, né? Para manter, então, um pós-grupo de estudos, para manter ali esse contatinho quente, essa redezinha e tal. E aí a gente foi, né, pensando nessa ideia, como que a gente ia fazer, procurando plataforma, que eu acho que a gente vai falar disso, né? E aí a gente agarrou no nome. Você lembra? Lembro. Área de girafa, não sei o quê. Mas não, mas tudo é girafa, o que a gente vai fazer? Você falou assim, não, tô cansado de girafa, não sei o quê. A pessoa chama Missão Girafa e falou, tá cansado de girafa. Vamos fazer outro trem, né? Aí o espaço, vamos fazer o universo, não sei o quê. Os astronautas do espaço. Ai, a gente... Nessa coisa do nome, né? Que a gente brincava e tudo, mas a gente estava tentando pensar num nome. Aí a Sanã falou assim, olha, esse nome, o espaço tem que estar nesse nome, porque o espaço já é esse lugar, né? E aí a gente começou a pensar nisso, assim, que a gente não estava criando, a partir dessa questão do nome, né, e disso que você trouxe, né, a gente começou a pensar que a gente não estava criando uma areazinha para o espaço. A gente estava falando do espaço enquanto comunidade, né? E aí a gente viu que essa ideia era algo muito maior, assim. Não criar um serviço, mas a gente ressignificar e trazer para perto essa comunidade que já está aqui ao nosso redor, né? A gente conseguir ser apoio para ela mesmo, a gente conseguir estar mais presente. Isso é uma das outras coisas que a gente quer cuidar, né? Porque a gente fica nesse desejo de estar presente com as pessoas e o formato que a gente tem agora de ficar abrindo e fechando turma do grupo é inevitável que a gente vá se distanciando, né? E é algo que a gente não quer. Então, é uma maneira de estar junto, de estar presente, de oferecer esse pós-encontro, né? De oferecer essa caminhada na comunicação não violenta.
que é uma caminhada que nós dois estamos também, né? Isso é uma coisa que a gente pensou muito a respeito da linguagem, né? Mas aí na hora de falar da plataforma eu comento um pouquinho. Mas é isso, né? O que mais, Yassanan, que a gente está cuidando, assim, e sobre isso que eu falei, é por aí, né? Sim, eu queria chamar a atenção por um assunto que eu e o Lucas a gente costuma comentar e que é um incômodo nosso, assim. A gente tem alguns incômodos. Então, um dos incômodos que a gente tem é a linguagem do marketing digital, né? E aí eu estou dizendo de um lugar de uma pessoa que é especialista em marketing, inclusive. Eu tenho uma especialização em marketing. Mas o meu foco era comportamento do consumidor, assim, é um outro caminho. Mas eu e o Lucas, a gente sempre conversou muito sobre essa linguagem do marketing digital, quanto ela nos incomodava. E o quanto a gente não queria estar nesse lugar, sabe? Assim, que usa a estratégia, por exemplo, da escassez, últimas vagas, ou a estratégia esqueci o nome, da estratégia do que você vai conquistar, do imperativo, por exemplo, né? Você tem que estar presente aqui, faça isso, fale isso. A gente não faz, não tem a ver com o que é importante pra gente, tá? Claro que está soando aqui como uma crítica, né? Até quase um julgamento, mas assim, essa estratégia não faz sentido pra gente. Então, a partir disso, a gente também conversou sobre isso. Nós vamos criar mais um produto, ou simplesmente uma área de membros, o que faz sentido? A Simone falou, o marketing digital também me incomoda. A Gabi está falando, também tem esse sentimento incômodo. E aí a gente foi pesquisar, e o Lucas, a gente encontrou outras estratégias, inclusive o slow marketing, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente gostou muito, assim, a gente começou a ler para que pudesse ser diferente, porque a gente também não pode deixar de olhar para isso como algo que nos limita. Então, o algoritmo aqui muitas vezes não entrega, é um espaço que não nos permite muitas vezes essa conexão. Então, não só o Instagram, mas também o grupo que a gente tem no WhatsApp com muita gente, muitas vezes a gente não consegue fazer essa troca. Então, a gente veio de todas essas questões. E aí, nessas conversas, a gente teve uma lembrança muito boa, que não sei se é da época de vocês, né? Vamos revelar nossas idades agora, que foi o Facebook, assim. O Orkut. O Orkut, desculpa. O Orkut. E a gente ficou meio saudosista, a gente amava alguns grupos do Orkut. Quem não lembra os nomes maravilhosos que tinha o Orkut? Eu pensei que fosse sorvete, era feijão. Tinha uns nomes maravilhosos. E eu e o Lucas ficamos saudosistas, porque algumas entregas que o Orkut tinha, algumas estratégias que o Orkut tinha, a gente perdeu isso nas redes sociais. Assim, o Facebook não consegue mais fazer isso, o Instagram muito menos, assim. E aí a Simone falou muitas dessas questões das comunidades. E aí a gente falou, nossa, a gente queria muito um espaço que fosse, sabe aquelas comunidades do Orkut também, que tivesse alguns daqueles grupos do Orkut, e aí com todos esses sentimentos e esses incômodos que a gente está falando, do marketing digital, né, de estratégias para cuidar, de como a gente poderia estar mais próximo a Sandra e o Yuri aqui do Sinergia. Esse tipo de marketing muitas vezes parece ir na contramão do que a própria CNV propõe. Exatamente. Olha, temos estudado slow marketing também. Ai, que delícia saber disso. A gente também, como o Lucas me apresentou, não conhecia. E a gente também tem lido e estudado, porque acho que a Sandra disse isso muito. Acho que são valores que são diferentes, né? Então a gente também tem tentado buscar outras alternativas. E até de questionamentos, assim, às vezes a gente publica ou faz alguma coisa que a gente começa a falar assim, nossa, mas será que esse realmente é o caminho? Mas ir na contramão disso também tem os dificultadores, que a gente pode falar um pouco mais. É isso, né, Lucas? Acho que você pode falar um pouquinho, senão eu falo muito. É isso, é isso. Essa coisa do slow marketing, né? A gente conheceu a Ana Fragoso, estava vendo as lives dela. Quando ela fala de venda, por exemplo, né? A venda tradicional vai muito nessa contramão da CNV, que é quase uma imposição, uma estratégia de convencer
E ela fala desse lugar assim, à venda, como a gente está oferecendo um valor e checando com a outra pessoa se isso que a gente está oferecendo faz sentido para ela no momento que ela está vivendo ali no contexto dela, naquele agora para ela, né? E isso é muito mais coerente com tudo que a gente está pensando, né, e buscando enquanto facilitadores e semeadores de CNV, né? E aí, nessa coisa de pensar na plataforma, por quê? Essa coisa do Orkut também, né? A gente tem esse entendimento que a gente está junto nessa caminhada de CNV, né? E que a gente não é aqueles detentores do saber, a gente sempre fala isso, né? Que vai, sabe, ensinar para você que é alguém passivo nesse processo. A gente acredita nesse processo ativo, o qual compartilhamos, né? Sendo a compaixão, que é uma qualidade natural de todo mundo caminhando, buscando trazer ela mais para perto de si. Nesse sentido, a gente procurando um lugarzinho, né? E aí eu comecei a pesquisar, que a gente queria esse lugar em que houvesse interação, que houvesse uma autogestão, né? Que a própria comunidade poderia apoiar a si mesma, poderia trocar, poderia construir conteúdo, né? Poderia cuidar da gente também, como já fazem aqui nas redes, né? Mas esse lugar que é um lugar de horizontalidade, né? Então a gente estava buscando isso e eu comecei a pesquisar plataformas EAD, acho que é a primeira que todo mundo fala assim, né? Sugere é o Hotmart. A gente começou a pesquisar, mas essas plataformas EAD não tinham a interação que a gente queria, que a gente estava sonhando, né? Algumas tinham ali uma seção de comentários para os vídeos, mas estava distante ainda, né? Não era isso que a gente estava Cooperação, sonhando. interação era muito importante pra gente, né, Muito Lucas? importante. Muito. E aí a gente encontra algumas, né? Algumas que têm uma interação maior. Encontrei uma que tinha um fórum legal, que eu falei assim, dá pra gente iniciar aqui e depois a gente vai vendo, né? Mas a linguagem era assim, meus cursos, minhas aulas, meus professores. Então, assim, por mais que essa tivesse uma interação melhor, ela ainda estava um pouquinho distante no sentido da linguagem, assim, né? Que a gente não vai ficar dando aula, a gente vai fazer encontros, né? E aí, nesse contato aí, a gente vai, manda e-mail para o suporte, pergunta se é possível olhar essa coisa de mudar essa linguagem, mudar o nome. Aí eles falam, você tem que entender um pouquinho de programação para alterar o site. E aí não é nossa praia, né? Então, isso também, a gente, assim, tá lidando com várias áreas que não são as nossas, né? Eu brinco que a gente é do, do presidente ao RH, do estagiário, tudo, né? Fazendo tudo. Porque enfim, a gente não. Tirando essa parte da identidade visual, que é uma coisa que a gente vai comentar também, né, depois. E aí a gente encontrou o Ning, que eu acho que é a última parte, assim, né, desse processo, que é uma. Nossa Senhora, foi um trabalho, assim, fomos até os confins da internet para encontrar um Ning, que é uma plataforma que permite cada um que está lá criar uma rede social. Era uma plataforma, criar sua própria rede social, assim, né? Era uma plataforma gratuita há muito tempo atrás, 2009, 2010, que foi comprada por uma empresa maior e deu uma profissionalizada nesse serviço. Então agora tem um custo para você estar lá. E aí tinha um período de teste, né? É uma plataforma estrangeira,
A tradução ainda é limitada dos recursos, algumas traduções até meio erradas, outras que nem existem, mas tem lá o espaço para a gente traduzir manualmente. E aí, nesse período de teste, a gente foi vendo assim, que era exatamente o que a gente estava procurando. A possibilidade de adicionar uns aos outros enquanto amigos, de mandar mensagem, Messenger, tipo direct daqui, particular, privada, conversar num chat, criar e entrar em grupos, fóruns, um blog colaborativo em que todos podem trazer, construir coisas, lugares para pedir apoio, para pedir escuta e lugares para a gente se comunicar, trazer nosso conteúdo, fazer esses encontros, né? E aí, assim, a gente começou a construir ela de acordo com o que a gente está sonhando. Então, a gente já está nela, a gente já está cadastrado há algum tempo, construindo essa plataforma, ou seja, a gente já está fazendo esse investimento de estar lá, né, mesmo antes de abrir, para a gente abrir muito bonitinho para as pessoas, né? E nesse momento a gente está num período de testes ainda, com algumas pessoas que são próximas da gente, né, que estão nessa rede, as pessoas que a gente pensou nelas na hora de construir a plataforma, elas estão lá experimentando para dar o retorno e a gente fazer os ajustes finais. Né? Eu empolguei aqui na fala, engatei a quinta marcha. Vou te devolver a palavra. Eu acho legal, Lucas, a gente contar, e a gente quis contar mesmo toda essa história e faz parte de cuidar da nossa comunidade, cuidar da gente, contar tudo que a gente fez para poder, todo esse caminho que a gente percorreu e que a gente está percorrendo para a criação dessa comunidade. Na verdade, a gente nem gosta de dizer que é a criação da comunidade, porque a gente já entende que a nossa comunidade já existe. Vanessa tá aí, um monte de gente que já faz parte dessa nossa comunidade, que já faz parte, né, dessa nossa rede. E a gente quer ampliar ela agora para outras pessoas, para que a gente possa ter esse cantinho mesmo para fazer essas trocas. E aí, eu acho que uma coisa legal que o Lucas falou dessa dificuldade nossa da plataforma, claro que a gente queria, e aí a gente, muito quando a gente contava isso para as pessoas, falava, não, vocês têm que fazer uma plataforma própria, vocês têm que fazer isso do jeitinho que vocês querem. A gente fala, gente, mas a gente não tem grana para isso. A gente não tem dinheiro para poder fazer isso. Então, a gente falou, não, nós vamos procurar, vamos fazer com que tem, e quem sabe daqui a um tempo a gente consiga fazer sim, do nosso jeito, com a nossa cara, mas nesse momento a gente não consegue. Né? E aí, quando a gente criou a comunidade, dos lugares, assim, que a gente já vai dando até um spoiler, que a gente quis fazer, foi a criação dos grupos dentro da comunidade, né, Lucas? E a gente pensou que tem alguns grupos dentro da comunidade, e esses grupos, eles têm o nome de necessidades. Então, conta um, Lucas, dá um spoiler aí. Conta um dos grupos que a gente pode falar, que já estão lá. Tem o grupo... eu quero falar de todos. Vou escolher um aqui. O lançamento é dia 3, Lucas, mas tá, fala alguns, tá? Tá bom, tá bom. Aí, no lançamento a gente vai falar todos, né? Vamos. Mas, por exemplo, tem um grupo lá, Ver e Ser Visto. E tem um fórum de apresentação nesse grupo, para a gente se conhecer, quem chegar, se apresentar lá e falar um pouquinho de si. Nesse grupo também, qual que é o outro fórum? Não lembro. Tem o grupo, tem também o Celebrar e o Enlutar. E dentro dele tem fóruns de gratidão, né, de apreciação, para poder trocar. E aí vou até contar, essa semana, por exemplo, eu postei lá para os grupos, para as pessoas que estão testando, né, já a nossa comunidade, que eu estava enlutando, ainda estou enlutando. Essa semana em Belo Horizonte, a gente teve a autorização para as aulas da educação infantil voltarem a partir de segunda-feira agora, né, Lucas? E eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos e uma de 1 ano e meio, que entraria nessa faixa etária.
E eu contei lá, assim, dos meus dilemas, dos meus desafios, dos meus sentimentos, do quanto eu estava lutando. Eu quero muito que as aulas voltem, eu quero muito que elas voltem às aulas, mas não nesse momento, não nesse contexto. E o quanto estava difícil para mim viver tudo isso, o quanto estava vivo isso em mim. E aí, ao postar, outras pessoas me acolheram, escreveram que estavam vivendo isso, né, com os sobrinhos e tudo mais. E aí, o quanto eu já me senti essa humanidade compartilhada, que faz parte da compaixão aí, o quanto isso tocou meu coração, o quanto deixou ele mais quentinho. E essa é a ideia da comunidade. A gente já fazia isso um pouco no WhatsApp, um pouco no Instagram, mas essas ferramentas, elas são muito limitadas. E lá no nosso espaço a gente tem mais esse cuidado. Acho que essa é a palavra forte também do nosso espaço. Uma inspiração nossa, quando a gente teve essa ideia e estava pensando, foi o período em que o espaço foi uma comunidade forte no Facebook também, um grupo muito ativo. A gente tinha segundinhas, não sei se alguém online aqui estava nessa época. Só que a gente até pensou em voltar, né, quando a gente estava com a dificuldade de encontrar essa plataforma, vamos voltar para o Facebook. Só que a rede social, para você entrar na rede social, até chegar ali no grupo, você já passou por uma avalanche de 1 milhão de informações, né? E às vezes dentro do grupo também essas informações externas continuam chegando. E o que muitas vezes nos esgota, o que muitas vezes nos desanima, né? Muitas vezes é cansativo e muitas vezes a gente fica perdido também. Então, a gente ter esse cantinho é um lugar uma oportunidade, né, de fazer essa troca, igual você trouxe, né, sem precisar depender dessa questão de estar numa rede social maior e essa questão do algoritmo também, que às vezes vai escolher para entregar outras coisas que não são aquelas que você está buscando naquele momento. Assim. Então, cuida disso também, né? Assim. A Vanessa mandou um recadinho. Acho que eu não estou enxergando muito, não. Ter pessoas por perto, mesmo que a distância, acolhe nossa dor e os nossos medos. É isso, assim. Uma outra coisa, Yassanã, que eu ouvi da sua fala, que eu acho que a gente pode comentar, agora tentando se vulnerabilizar um pouco, né, que a gente está trazendo bastidores técnicos, né? Mas trazendo um pouco de bastidores pessoais e vulneráveis. Eu acho que é sobre implementar um projeto desse, que é tão grande, tão significativo para a gente, né? Ele não é grande, é uma coisa pequenininha que a gente está fazendo, mas que é muito significativa para a gente, assim. Né? É um passo novo no nosso trabalho, no espaço, nessa história, assim, é um capítulo novo que a gente começa a escrever. Como que é fazer isso nesse período pandêmico? Então, lidar com todas essas questões, essas frustrações, esses enlutares, essa rotina que fica diferente. Como que está sendo isso para você, assim? Já vou te devolvendo aí a bola. Você começar. Toma que é seu, né? Toma que é seu. Bom, a gente não queria que os bastidores fossem só essa questão técnica e essa questão da nossa história, mas que fosse o que está vivo em nós e como temos vivido isso. Porque isso é a linguagem da vida, né? E aí eu queria contar para vocês, assim, o quanto a gente tem vivido esses altos e baixos, essa gangorra de emoções que a gente tem vivido, né? Agravada por toda essa influência que a gente tem da pandemia, do home office, do homeschooling, de crianças, da nossa necessidade de segurança, do medo, e aí dos lutos que a gente tem vivido. E tem sido muito interessante, assim, essa semana mesmo, eu e o Lucas, a gente tem feito reuniões semanais, e geralmente a gente faz no começo do dia, 7, 7h30, eu tenho feito o Lucas acordar cedo,
né? Agora estão sendo diárias, né, as reuniões? Exatamente, as reuniões diárias. E nessa semana a gente teve um dos momentos dessas reuniões, eu estou contando porque é recente, mas a gente teve outras, em que nós dois choramos muito, assim, né, Lucas? Porque muitas vezes a gente não consegue, a reunião é para falar das questões técnicas, de falar, mas a gente começa a reunião fazendo o nosso check-in de como que a gente está, de o que está vivo. E nesse dia a reunião foi só sobre isso, assim, sobre o quanto tem sido desafiador lançar este projeto, que para muitas, talvez em outros olhares, é mais um projeto, mais uma comunidade, mas para a gente é um sonho, para a gente é algo muito importante e algo que está uma dedicação muito grande. E aí, o quanto dentro disso tem muitos medos, muitos medos. E aí, fazendo um parênteses, quando, por exemplo, a gente tem uma Sandra e um Yuri aqui conosco, que são referências pra gente, né? Quando a gente tem outras pessoas, outras pessoas que estão super interessadas em saber, isso dá pra gente uma insegurança. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que esse é o caminho mesmo? Eu e o Lucas, a gente tem uma questão muito também de questionamento se é o caminho que a gente quer, se faz sentido pra gente, do porquê a gente, qual é a intenção por trás de cada ação que a gente está fazendo, né? Então, às vezes, em alguns momentos a gente parou e falou assim, não é isso que a gente quer, a gente está fazendo isso como uma estratégia para ser sustentável para a gente nesse momento. Não vamos por esse caminho, vamos respirar. Até, por exemplo, essa história do nome da comunidade foi uma das reuniões mais intensas que a gente teve e que a gente precisou assim, peraí, deixa ressoar em nós uns 2 dias, deixa a gente dar uma olhada para isso. Então, mas falando um pouco dessa vulnerabilidade, de tantos desses medos que a gente está vivendo, que têm sido influenciados pela pandemia, há outras questões também, que a própria monetização, o quanto para a gente é tão difícil, e aí a gente está falando disso, tão difícil para mim e para o Lucas, a questão de como ser sustentável, de como pensar isso, de quais as estratégias que a gente vai utilizar. Porque uma das questões que surgiram também da ideia da comunidade foi a questão financeira. Foi a questão de que é muito cansativo, e talvez aqui tem um monte de gente que vai entender isso, abrir um grupo, fazer link no Simpla, chamar as pessoas, vem gente, vem fazer. O quanto isso é desafiador, né? O quanto isso é cansativo. Eu falo com o Lucas assim, eu só queria, falei assim, vem gente, todo mundo vir e ter o grupo, ter o encontro, ter a troca. Todas as outras questões são chatas, são burocráticas, são lugares, estratégias que eu não gosto, que o Lucas não gosta. Então isso também é muito desafiador e cansativo nesse sentido, né? De criar, de pensar isso. Então a comunidade também vem para responder esse lugar, né, Gabi? O quanto isso é cansativo, o quanto isso é desgastante, o quanto muitas vezes e aí a gente vai para esse lugar do marketing digital sem nem perceber, porque está todo mundo fazendo, porque a gente está num contexto inserido, né? Então, isso também é uma vulnerabilidade nossa, isso também é um desafio nosso, isso também a gente teve conflitos e diálogos imensos a respeito disso, eu e o Lucas, e a gente fala muito isso aqui no Instagram, porque depois que a gente começou a falar disso, tantas pessoas vieram nos conectar a partir disso, e a gente percebe-se que muita gente quer fugir disso e a gente não consegue achar alternativas para isso. Olha, várias coisas ressoando aqui da sua fala, em mim. Tentar comentar algumas. Você me lembrou desse dia do nome, né, que a gente precisou dar uma digerida. Foi muito emocionante para mim, assim, perceber que eu não estava falando de uma coisinha, mas de algo muito maior e mais profundo. Foi lindo esse momento. Essa questão do desgaste, a gente não saber, assim, né, a gente vai abrir um grupo e tem um período ali em que essa abertura está rolando, né, que tem um certo número de inscrições que às vezes não é suficiente para o grupo se manter sustentável, para o grupo acontecer, mas essas pessoas já estão inscritas. E aí você fica com aquele medo, né? Ah, vou continuar
ou eu vou suspender e fazer esse movimento de devolver a inscrição, que também é muito desgastante. E tudo isso cansa a gente, tira um pouco nossa saúde, assim, é disponibilidade mesmo, de ser inclusive rede de apoio, que é o que a gente quer ser, inclusive para os grupos que já acabaram, né? E aí, às vezes falta tempo, às vezes falta energia, porque a gente está envolvido nesse, assim, né? Que é o que vai pagar a conta no final do mês, é isso, assim. Então esse desgaste, esse vai e vem, a pessoa que quer estar com a gente, mas não está chegando nela a nossa comunicação, questão de algoritmo, questão de tudo, né? A pessoa que aparece no meio do grupo, tá lá no quinto encontro, a gente está falando de necessidade, já de pedido, ela nunca ouviu falar em CNV, aí a gente fala assim, o próximo grupo, né? E aí tem uma listinha, né? Tinha uma listinha de fazer esse convite, aí às vezes depois, às vezes passa batido, né? Abre outro grupo e a gente não lembrou de chamar essa pessoa de volta, ou chama, mas agora ela está num momento da vida ali que não tá dando. Então, assim, acaba que isso vai tomando mais a nossa energia, o nosso tempo, do que as coisas que a gente valoriza mesmo, do que as coisas que são importantes para a gente e que fez a gente escolher esse trabalho, né? Então, essa coisa da comunidade também é uma tentativa de fazer esse cuidado, de ter essa presença constante e de trazer de volta, resgatar a nossa disponibilidade, né? Talvez não no começo, que a gente está envolvido com lançar, com ajustar coisa, com receber feedback, mas assim, numa perspectiva a longo prazo, é que ela vá caminhando, né? E que a gente consiga estar junto mesmo, assim, cada vez mais. Então, essa é uma coisa que eu sonho muito, muito, muito. Sobre estar conduzindo isso aqui na pandemia, né? Assim, para mim tem sido uma coisa muito paradoxal, assim. Ao mesmo tempo que tem sido importantíssimo para mim estar envolvido nesse projeto, nesse período tão difícil, cuida de mim, tá realizando, né? Tá vivendo esse sonho, cuida de mim muito, né? Traz um significado, assim, uma vontade mesmo de levantar da cama todo dia. Por outro lado, a gente perde muito, né? Fazendo tudo virtual, os medos que às vezes eu me sinto assim muitas vezes importando medos que não têm a ver com o projeto, mas que devido ao contexto pandêmico, às vezes eu trago para dentro, né? Então, assim, fica um processo de construção também muito difícil, né? Nossa relação também é muito paradoxal para mim, nesse sentido, né? Essas reuniões matinais que a gente faz. Ao mesmo tempo que elas são muito importantes para mim, profissionalmente, mas pessoalmente também, me ajudam muito a lidar com esse processo pandêmico, né? Com esse estar isolado, é muito, muito, muito importante, né? Inclusive essas de desabafo, mas não só, todos. Ao mesmo tempo, faz falta a gente não poder comer um pão de queijo, né? Então, assim, às vezes a gente está aqui, minha mãe aparece, você conversa um pouquinho com ela, né? Pois é, mas a gente não se encontra. 4h20. 4h20 é a hora do café aqui, aí a Sanã já até sabe. Yasmin participa das reuniões, Sofia participa das reuniões, assim, né? Porque, assim, a reunião, e o menino passando, menino gritando, quero mamar, quero brincar, né? Telefone tocando, cachorro latindo. Isso já virou normal agora, né? Já faz parte do normal. A Yasmin me conta da marcha, né? Marcha e urso. É ótimo, assim. Então, assim, nessa mesma coisa tem, pra mim, né, assim, celebrações e lutos, a gente falando da mesma coisa, assim. Tem esse paradoxo.
É isso. Cadê a outra? Tá aí do luto? Ah, peraí. Em lutar. Celebrar em lutar. E uma coisa que tá acontecendo comigo, Yassana, que eu comentei com você, né? Durante o dia eu fico animado, sim, fazendo as coisas. O sol vai se pondo e eu começo a ter muito medo das coisas, assim, de Covid, de paranoia. Aí, assim, sabe? Minha mãe tosse, eu já fico assim, ai meu Deus, o que é isso? De ver os dados. Eu não sei se é porque a gente está um ano e aí sai dado todo dia de noite, né? Eu acho que pode ter a ver com isso. Mas de noite eu tenho ficado muito afoito. E aí eu me peguei, e aí nossa reunião foi muito importante para eu me desfazer disso, assim, conseguir perceber. Eu me peguei sendo pessimista com o nosso projeto à noite também, sabe? E eu fui ver que aquilo não era uma coisa minha, assim. Então, esse dia do desabafo, ele foi significativo porque foi uma noite muito intensa, eu tive muita insônia, e aí nossa reunião era 7 da manhã, e aí eu falei assim, né, a gente foi começando, eu falei assim, velho, não tô bem. E aí fui falando, esse falar, nossa, foi tão potente, assim, essa rede de apoio, né, que eu consegui me enxergar e me entender e falar assim, cara, isso não é meu. Tipo assim, e aí eu já tava até meio saindo muito da nossa ideia, né, assim, distante do nosso planejamento, que é um planejamento de longo prazo mesmo, né, e aí eu tava assim, tô assim agora, véi, isso não é meu, assim. E a partir disso, eu tô conseguindo cuidar das minhas noites, que eu tô entendendo que tem algo acontecendo comigo à noite, sabe? E ainda não estou entendendo o porquê, se tem a ver com essa coisa dos dados, dos números, mas eu estou entendendo que tem ali uma dinâmica acontecendo. E aí agora, olha como que isso é potente, né? Agora eu estou conseguindo cuidar disso. Então eu sinto que eu voltei, estou com os pés no chão, estou muito animado, estou muito empolgado. E aquele encontro foi um marco para mim, assim, sabe? Foi um divisor de águas mesmo. Então, assim, fiquei até com vontade de chorar. Então, eu tô a todo vapor agora, mas essas questões estão aí, né? De pandemia, de tudo, enfim. Lucas, eu escutei o quanto fez sentido para você aquela conversa para organizar as ideias, os sentimentos e para cuidar, né? Quais estratégias de cuidado? E fiquei pensando que também a questão que você falou do dia e da noite tem a ver também com o cansaço, né? Às vezes de manhã a gente acorda animada e a gente vai perdendo as energias ao longo do dia, se a gente acaba não olhando para isso, assim, né? E a Sim. questão das notícias também é algo que ressoa em mim, porque quando você falou das notícias eu entendi que o quanto a gente vem raiva, vem medo, vem indignação, quando a gente tem, começa a olhar para os números da Covid, os números do nosso país, e né, entre aspas, no Jornal Nacional, por exemplo, né, que é ali o ápice das notícias do dia, dos dados, e o quanto isso mexe conosco. Porque eu acho que eu ouvi muito se dizendo assim, do que está vivo em mim, do que eu estou vivendo, do que eu estou trabalhando, do que eu estou me ocupando no interno, mas aí eu lido com o externo que está tão difícil, e às vezes vem até uma culpa e uma responsabilidade de assim, nossa, estou vivendo tudo isso, quero fazer tudo isso, mas como lidar com tudo que está aqui dentro, mas o lá fora tão difícil, o lá fora que me impacta tão grandemente e que eu faço parte desse. Então a gente está falando a gente está falando aqui o tempo todo de comunidade, o comunidade vem nos lembrar o tempo inteiro que eu só sou por causa das outras pessoas. Exatamente. Que o que eu faço impacta no outro e o outro impacta em mim, numa cultura que impacta, né, num sistema que impacta. E algo que para a gente é muito importante é que a gente quer muito cuidar
que a CNV não vire também uma opressão em nós. Olha que loucura. Em muitos momentos, a gente se deparou ao longo da nossa trajetória de estudo, de aprendizes, de vivenciar a CNV, que ela fosse uma opressão. Nossa, mas eu tenho que fazer assim, qual é o jeito de falar, o que eu tenho que fazer? E é um lugar que a gente não quer, mas que muitas vezes a gente cai nele, né, Lucas? Uhum. Porque o convite da comunicação não violenta é que a Yassanã seja a Yassanã, que o Lucas seja a Yassanã, e não que eu seja Marshall, sabe? Numa brincadeira para a gente pensar juntos, é que seja uma comunicação autêntica. Lá no início, o caminho aí eu e o Lucas, a gente fica muito incomodado quando a gente escuta os quatro passos da CNV, a CNV, fale isso, diga sim, faça isso. A gente fica muito incomodado, porque não é isso, né? É um outro lugar. E aí, se for esse lugar, é um lugar de opressão, que é completamente contrário do que é o paradigma da CNV, do que é o convite da CNV. E a gente tem tomado muito cuidado com isso. Isso não significa, e acho muito importante a gente dizer isso, eu e o Lucas, a gente diz isso, que a gente não vai cair em algum momento nesse lugar. Mas a gente tem lutado para que seja diferente desse lugar. Para que seja diferente, né? Para que não seja um jeito de falar. Para que não seja uma técnica. Ou para que não seja simplesmente algo que vai me gerar mais culpa. Faz sentido, né, Lucas, o que eu estou dizendo, assim? Faz muito sentido, faz muito sentido. Comentar essas duas coisas, né? A primeira, essa que você trouxe, da humanidade compartilhada. E a gente está vivendo esse luto coletivo. Voltando um pouco para essa minha experiência, né? Eu tenho um quê muito analítico, que eu acho que eu trago da engenharia, assim. Né? Então eu vou olhando os dados e eu fico assim, olha, liberou o TI, ó, a curva estabilizou, ó, uma tendência de queda. Vou vendo assim, e quando eu estou nesse movimento, muitas vezes eu não percebo quanto que eu estou sendo afetado por ele. Por isso que eu falei que a nossa conversa é muito potente, falar assim, ó, você está afetado porque você é parte disso, né? Ubuntu, né? Assim, sabe? A gente, eu não tô aqui de boa, seguro, olhando dados, não. Eu tô enlutado por cada uma das vidas que se perde, por cada uma das famílias que estão sofrendo, assim. E às vezes eu fico envolvido nessa coisa do dado. Então, assim, é essa potência da rede de conversar, de ser escutado, de perceber que esse afeto está em mim, né? E a partir disso, ter oportunidade de cuidar dele. Então, você leu muito bem assim, o que eu estava tentando dizer. Eu acho que é por aí mesmo. E sobre essa coisa, a gente vai até fazer, no dia da inauguração, a gente vai até fazer essa oficina do desafio que é viver a comunicação não violenta. E a gente escolhe esse termo viver, a gente não escolhe esse termo usar ou falar. Praticar, a gente às vezes fala essa palavra, mas a gente não gosta dela de praticar, a gente gosta de falar viver. Viver. É uma filosofia de vida, é uma decisão, né, que a gente toma, que vai nortear as nossas escolhas, vai nortear as nossas, enfim, né? É, é, é essa escolha de vida mesmo, né? Um estar no mundo. Então a gente fala os desafios desse estar no mundo, né? E a gente vai falar disso, né? Que é muito além dessa coisa do passo a passo, do jeito de falar, né? E aí a gente quer comentar também sobre a estratégia comunidade para cuidar desses desafios, né? A gente acredita muito, muito nesse potencial do coletivo, né? Da construção coletiva
que é a que faz sentido no fim das contas, né? Que é essa potência, eu acho que a comunicação não violenta, ela nos convida a essa potência da comunidade, assim, do pertencer. E quando a gente fala de interdependência, né? Quando a gente fala, na verdade, desculpa, quando a gente fala de cuidar das necessidades e pensa na interdependência, a gente começa a pensar que as necessidades só vão estar plenamente cuidadas quando eu levo em consideração o outro, quando eu levo em consideração o sistema que eu estou inserido, né? E as coisas que ele reproduz também, que às vezes não estão alinhadas com essas minhas necessidades, né? Que são compassivas, que são de cuidado, enfim. Então, a princípio, né, quando a pessoa às vezes pega o livro da CNV e lê a primeira vez, ou alguém conta para ela, e o Marshall fala disso no livro, né, pode dar a sensação que falar de necessidade é um rolê egoísta, né? Falar do cuidado da minha necessidade, falar do pensar é um rolê egoísta. Mas ele não é justamente por isso, né? E a gente confia muito nisso, assim. A minha necessidade envolve o outro. E a gente acredita muito nessa potência, assim, né, do rolê. Então, isso tem a ver com o nosso sonho também, né? Que a gente tá tentando materializar agora, assim. Botou fé no que eu falei? Muito! Fiquei com vontade de te ouvir mais, assim. Eu tô preocupada com o horário. O Instagram Ó, nem sei que horas. Quando dá uma hora, ele tá fechando? Não, não, mas não sei. Não, a Simone me falou que ele fica até 4 horas agora. Mas já deu, né? Nossa, uma horinha aí. Senão a gente Vamos ficar também vai dar aqui. tudo spoiler do encontro, que É é dia verdade. 3, né? Já tá... Então, ó, para finalizar, então, ó, a gente queria convidar você que tá aí na nossa live para estar conosco no dia 3 de maio, às 19h30. Tem o link na nossa bio, lá no bio do espaço, tem o link para se inscrever lá no Simpla. Vai ser um evento de lançamento. E nesse evento de lançamento, a gente vai contar tudo sobre o nosso espaço virtual, sobre a nossa comunidade. A gente também vai ter sorteio, ter brindes, ter convidados especiais e vai ter também uma oficina. Então a gente vai contar tudo para vocês. A gente contou aqui um pouco dos bastidores e a gente vai apresentar para vocês nesse dia. Se você não puder lá, não estar com a gente no dia 3, depois no dia 4 a gente vai estar com a comunidade, a gente vai também ter outros momentos de apresentação, mas a gente queria muito, principalmente vocês que fazem parte da nossa história. Então, vi Bruna aí que está testando, já está como testadora, a Simone. Então, a gente quer muito que vocês estejam presentes conosco lá no dia 3 de maio. A gente já tem um número legal de inscritos, mas a gente quer ter mais gente conosco na segunda-feira. É gratuito, vai ser pelo Zoom, então tem que se inscrever lá no Simpla para receber o link para poder participar. É isso, né, Lucas? É isso, a Gabi tá desejando a gente tudo de bom. Gabi, te esperamos lá também. E queremos você aqui nas lives, né, Sana? Gabi, vou te mandar o convite para você estar conosco nas lives de sábado, viu? Vou combinar com você. Tô agarradinha, é isso mesmo. Ai, Bruna, querida, ontem a gente teve reunião com Bruna. Nossa senhora, teve vários comentários aqui, gente, tô lendo todos. Muito obrigado pelo carinho, a presença de sempre. Igual eu falei, o sábado já virou um momentinho especial da semana, né? Que tem a ver com esse paradoxo também. Sim. Eu queria terminar contando uma história, o Lucas falou aí do Ubuntu, né? E eu queria contar aquela historinha para terminar a nossa live, porque tem tudo a ver com o nosso conceito de comunidade, ele está lá presente na nossa página. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, dar tchau. Pode mandar. Tem essa filosofia na nossa timeline, o Lucas já falou sobre isso, mas eu queria terminar falando sobre isso. Um estudioso estava, né, lá na África estudando sobre a filosofia
e ele estava no aeroporto e tinha que ir embora para a terra dele, só que ainda tinha alguns minutos. E ele resolveu fazer uma brincadeira. Ele comprou uma caixa cheia de bala, de chocolate, e chamou todas as crianças para poder participar. E aí ele falou, olha, nós vamos fazer a seguinte brincadeira, eu vou fazer uma linha aqui, vocês vão ficar todas atrás dessa linha e a caixa vai estar naquela árvore. Quando eu falar já, todo mundo vai sair correndo e quem chegar primeiro e pegar a caixa vai ganhar toda essa caixa cheia de bala e de chocolate. Quando ele falou já, as crianças se deram a mão, correram até a caixa. E aí ele disse, mas por que que vocês não correram individualmente para um ganhar a caixa? E aí eles disseram, Ubuntu, Ubuntu, eu sou porque nós somos. Qual seria a graça se uma pessoa só ganhasse a caixa cheia de balas e de chocolate? Então, esse é o conceito da nossa comunidade, é o valor de cooperação, de estar juntos, de interdependência, de pertencimento e de conexão. Te espero dia 3. Muito obrigado. É isso. Tchau, gente. Obrigado e a gente se vê. Um beijo.